Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Chegamos à lição de número 5 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título desta lição é A Unidade da Raça Humana. Esta lição em particular não é uma lição muito fácil de ser ministrada, pois no texto da lição faltam muitos subsídios em relação ao que realmente o comentarista quis dizer ou quais foram os objetivos reais que o comentarista quis atingir com esta lição. Então os irmãos verão que nós precisaremos trazer bastantes subsídios de fora da lição para tentar esclarecer alguns pontos que ficaram, entre aspas, um pouco obscuros no texto da revista Lições Bíblicas. Então os irmãos nos acompanhem. Esta lição, meus irmãos, tem por objetivo defender uma doutrina teológica bastante importante, o monogenismo bíblico. Essa doutrina defende que todos os seres humanos descendem, ou seja, são descendentes de um mesmo pai, que no caso é Adão. E por conta disso, não há diferenças de raças. Todos temos a mesma raça. Então nós veremos que toda a lição está girando em torno desta verdade bíblica. Só existe uma raça e por conta disso toda a humanidade, todos os seres humanos representam uma unidade, ou seja, todos eles vêm da mesma pessoa, que é no caso o primeiro casal, Adão e Eva. O texto áureo nos diz: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias 2:10. Aqui, meus irmãos, o comentarista já inicia a sua defesa do monogenismo, utilizando o questionamento de Malaquias para corroborar, ou seja, para apoiar, para ajudar na sua linha de pensamento. Já a verdade prática nos diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Vejam bem, meus irmãos, que mais do que afirmar a irmandade, ou seja, que todos os seres humanos são irmãos, devemos ter em mente que, apesar das nossas diferenças externas, todos temos o mesmo valor diante de Deus. Não há diferença de valor. Somos todos iguais perante o Senhor nosso Deus. Continuando, indo para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 22 ao 28. Acompanhe a leitura. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram,
somos também sua geração. Devemos, meus irmãos, atentar para o que diz no versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Aqui nós vemos Paulo já afirmando que toda a humanidade descendia de Adão, o primeiro homem, aquele que foi formado pelas mãos do Todo-Poderoso. Seguindo em frente, no objetivo geral nós temos esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Devemos nos lembrar também, meus irmãos, que apesar de que somos filhos de Adão e Eva, nós também podemos nos considerar que também somos filhos de Noé, tendo em vista que, segundo a Bíblia Sagrada, no dilúvio, todas as famílias da terra foram destruídas pelas águas, com exceção de Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então podemos dizer que somos filhos de Adão e também que somos descendência de Noé, porque dos filhos de Noé se povoou toda a terra após o dilúvio. Então, podemos dizer, somos descendentes de Adão e também somos descendentes de Noé. Mas para a presente lição, o que é importante para nós deixarmos claro para os alunos é a nossa descendência direta do pai Adão, o homem formado pelas mãos de Deus. Seguindo em frente para os objetivos específicos, que nessa aula nós teremos 3 tópicos. Para o primeiro tópico nós temos apresentar a unidade racial do ser humano. Para o segundo tópico, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. E por fim, para o terceiro tópico, refletir sobre a unidade em Cristo. Vamos então, meus irmãos, começar aqui na introdução. Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Conforme mencionamos anteriormente, todos nós pertencemos a uma única raça, a raça humana. Já em relação ao que podemos chamar de etnia, temos muitas e variadas etnias espalhadas por toda a Terra. E o que vem a ser etnia? Etnia, meus irmãos, pode ser definida como um grupo de pessoas que se diferenciam de outros grupos através de aspectos que o dicionário chama de sociocultural, ou seja, grupos que se diferenciam em relação aos outros por conta, por exemplo, dos seus costumes, por conta, por exemplo, da sua língua, por conta, por exemplo, da sua religião. Então, todos estes fatores que diferenciam alguns grupos acabam criando o que podemos chamar de etnia. Mas é importante nós termos em mente que, mesmo tendo diversas etnias, temos, por exemplo, os judeus, temos, por exemplo, os orientais, temos, por exemplo, os africanos, temos, por exemplo, os latino-americanos. Tudo isso nós podemos chamar de etnia, porque nós temos algumas diferenciações culturais, mas nenhuma destas etnias ou nenhuma dessas situações ou desses povos pode se considerar melhor do que os outros, porque nós somos apenas diferentes. Mas essas diferenças não nos tornam nem melhores e nem piores do que os outros. Então, que fique claro para os irmãos, todos os seres humanos são participantes da mesma raça, que podemos chamar de raça humana. O que difere muitas vezes é a etnia, ou seja, o grupo de pessoas que se reúnem, que vivem juntos e são diferentes dos outros por conta de algum fator, como disse o dicionário, algum fator sociocultural. Continuando então,
Fomos criados por Deus e providos de um único casal, Adão e Eva. Conforme mencionamos anteriormente, podemos confirmar isso no versículo 26 da leitura bíblica em classe, que nós acabamos de ler e diz: "E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra." Muito importante, meus irmãos, nós frisarmos bastante essa questão de que todos nós somos descendentes do primeiro casal, Adão e Eva, porque toda a aula se baseia nesse conceito, nesse princípio bíblico. Continuando então, no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. Apenas para confirmar essa definição que o comentarista colocou na revista de que todos somos irmãos, está relacionada diretamente ao fato de que somos descendentes de Adão. Continuando, a unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Em relação, meus irmãos, a essa questão do pecado de Adão e da redenção em Cristo Jesus, devemos ler Romanos, no capítulo 5, o versículo 12 e o 19, na versão Almeida Revista e Corrigida. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, no caso Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então vejam que, através de Adão, o pecado, a condenação e a maldição entrou no mundo. Porém, através de Jesus Cristo, alcançamos a redenção, ou seja, o resgate dessa situação vexatória, vergonhosa e de condenação. E hoje podemos caminhar para Jerusalém Celestial, o nosso lar, aquele lugar que nos espera, aquele lugar que Cristo disse: "Eu vou vos preparar lugar." Não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João capítulo 14. Então vejam que, através de Cristo Jesus, temos um lugar reservado para aqueles que creem em Deus, obedecem aos mandamentos e são fiéis ao seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, concentremo-nos, pois, nesta lição e que o Espírito Santo nos ilumine a entender melhor as belezas e mistérios da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade prática nós temos: toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Conforme nós vimos nas lições anteriores, o ponto central é uma repetição da verdade prática e do objetivo geral. E nessa lição não foge desse padrão adotado. Vamos agora, meus irmãos, para o tópico 1, a unidade racial do ser humano. Nesse tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Aqui, meus irmãos, o comentarista, nesta lição em particular, nos apresenta um pequeno sumário dos assuntos que serão tratados neste tópico. Então vamos já para o tópico 1, a origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, ou seja, não seja Deus, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi
decretada e executada por Deus, como nós vimos, por exemplo, na lição de número 1 desse trimestre. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo de evolução. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o comentarista está atacando diretamente a teoria da evolução. Nós, irmãos, como assembleanos, somos o que podemos chamar de criacionistas. Nós cremos que o mundo foi criado por Deus e não que ele surgiu após uma grande explosão e que veio evoluindo e que veio se formando. Não, de forma alguma. Nós cremos no que a Bíblia diz. E essa teoria da evolução é algo que veio e tenta colocar nas pessoas um conceito, uma teoria totalmente contrária aos ensinamentos que a Bíblia nos traz. Então nós, como cristãos, devemos lutar pela preservação do ensino bíblico, lutar para que essa teoria da evolução seja cada vez mais desmascarada e deixada de lado, e que a palavra do Senhor seja crida, aprendida e obedecida. Então nós vemos que o comentarista está atacando frontalmente essa questão da teoria da evolução. Em relação a essa questão da criação do homem, nós vimos isso claramente na lição de número 1, mas é sempre bom nós relembrarmos os pontos já abordados. Para isso, vamos ler, meus irmãos, Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Acredito que não deva haver dúvidas a respeito dessa questão. Continuando então, subtópico 2, a unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar da sua diversidade racial, atentem para esse termo, diversidade racial e linguística, provém de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana. Nesse texto lido, meus irmãos, na minha opinião, na minha humilde opinião, o comentarista não deveria ter usado diversidade racial e linguística, porque ele está defendendo desde o começo da lição que há apenas uma raça. Se há apenas uma raça, não há diversidade racial. O que há é diversidade étnica. Então, eu acredito que aqui ele deveria ter substituído a diversidade racial por diversidade étnica. Étnica. E conforme dissemos anteriormente, existem muitas etnias, ou seja, temos uma única raça, mas muitas etnias, muitas línguas, muitos costumes, muitas religiões diferentes espalhadas pelo mundo. Continuando então, o racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Em relação a essa questão que o comentarista colocou já pela segunda vez, esta unidade genética, isso significa, meus irmãos, que não há diferença genética no sentido de raças diferentes, como alguém quer defender. Essa questão do racismo passou a ser difundida no século XIX, a partir de estudos acadêmicos, ou seja, estudos feitos nas faculdades, onde os cientistas europeus, principalmente os médicos e antropólogos são aqueles que estudam os homens. Essas pessoas mediam o crânio de todas as etnias, que eles próprios confundiam como raças, entre aspas. Para estas pessoas, para esses cientistas, quanto maior a massa, quanto maior o crânio de uma raça, entre aspas, como eles assim consideravam, mais massa encefálica podia conter aquele crânio. E isso, para eles, era um sinal de superioridade. E é interessante notar, meus irmãos, que todas estas
teorias desses cientistas estavam baseadas na teoria da evolução de Charles Darwin. Porque para Charles Darwin, as espécies iam evoluindo. E por conta desta evolução, muitas vezes uma espécie evoluía mais rápido do que a outra, ou seja, se tornava, entre aspas, superior. Mas nós vemos que tudo isso é completamente contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus não nos dá nenhum indício de que isso seja verdade. Não corrobora de nenhuma forma com essa teoria da evolução. Como eu já disse no começo, nós somos criacionistas. Deus nos criou. Não houve um processo de evolução. Não houve um processo de, entre aspas, melhoramento. Nós somos o que somos. Nós somos o resultado da formação de Deus em Adão, que depois se reproduziu, teve filhos, e nós aqui chegamos, 6.000 anos depois. E então, voltando ao racismo, o racismo apresentado por estes cientistas europeus se baseia na ilusão de que existe uma raça superior a outra raça. E nós vemos exemplos, por exemplo, é interessante, nós vemos exemplos no nazismo, onde os alemães se consideravam uma raça, entre aspas, pura, e outras situações que nós vemos, inclusive no nosso dia a dia, quando muitos têm racismo por pessoas de cor negra, muitos têm racismo contra os pobres, muitos têm racismo contra as mulheres, enfim. Tudo isso é um sentimento provocado por essa teoria defendida e surgida ali no século XIX. Mas a nós, irmãos cristãos, cabe a responsabilidade de lutar contra todos os tipos de racismo. Como eu já afirmei nesta lição, todos somos iguais perante o Senhor nosso Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém. Não há ninguém que suplante outras pessoas em valor ou o que quer que seja. Somos todos iguais. Existe uma situação que pode trazer confusão à cabeça de algumas pessoas, que é o texto que está ali em Gênesis 6:2, que menciona sobre os filhos de Deus se casando com as filhas dos homens. Alguns podem interpretar esse texto, onde está escrito filhos de Deus, como sendo pessoas diferentes, de um nível mais elevado do que outras. Inclusive, algumas pessoas interpretam até que seriam, entre aspas, anjos. Mas estes filhos de Deus nada mais são, meus irmãos, do que a descendência piedosa de Sete, filho de Adão. Nós, assembleanos, interpretamos estes filhos de Deus, de Gênesis 6:2, como sendo os filhos, a linhagem piedosa de Sete, que, no caso de Gênesis, foram chamados os filhos de Deus. E as filhas dos homens, né, na sequência do versículo, são as filhas daquelas pessoas que não serviam ao nosso Deus. Então vejam que nem nessa situação se configura ou representa alguém superior a alguém. Somos todos seres humanos, somos todos seres dependentes de Deus. Se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, se não fosse a salvação provida por Cristo Jesus, todos nós estaríamos miseravelmente condenados. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando então, sob tópico 3, a unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversos, cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, repito, são comuns. Existem algumas coisas, meus irmãos, principalmente nesta lição, que me incomoda bastante.
Em alguns pontos dessa lição, o comentarista coloca alguns comentários, coloca algumas frases e não traz embasamento nenhum a respeito do que ele está afirmando. Nem sequer no livro de apoio que eu comprei, que está nos acompanhando durante esta lição, durante esse trimestre, nem sequer no livro de apoio nós encontramos explicações sobre algumas coisas que ele colocou principalmente nesta lição. Então eu me solidarizo com a dificuldade que muitos dos nossos professores, irmãos professores, que têm uma grande dificuldade de ministrar a aula justamente por conta dessas coisas. É como se, por passe de mágica, o comentarista inserisse algumas frases na lição e não nos dá nenhum indício de onde ele tirou aquela ideia. Nós vemos, meus irmãos, que quando vamos ler um artigo ou vamos criar um texto, um artigo, uma matéria, o que quer que seja, a boa prática nos fala que nós precisamos colocar a bibliografia, precisamos indicar de onde nós tiramos essa ideia, as ideias que nós colocamos ali naquele texto criado por nós. E nós vemos que, infelizmente, não apenas o pastor Cláudio Honor que escreveu essa lição, mas nós vemos, principalmente nos últimos tempos, muita coisa sendo escrita na lição, nas revistas, que nós não sabemos de onde vem. Não existe bibliografia, não existe indicação de onde ele tirou aquela ideia, simplesmente a ideia aparece na lição, ninguém sabe se aquilo é da cabeça do escritor, ninguém sabe de onde ele tirou aquele pensamento, o que é, da onde nós podemos estudar para nos ajudar a ministrar a aula, para nos ajudar a entender a linha de pensamento do comentarista. Inclusive, os livros de apoio pouco têm ajudado na ministração da aula, pouco têm ajudado trazendo informações adicionais, principalmente para explicar algumas coisas que o comentarista coloca na lição. Vocês me perdoem, meus irmãos, um pouco do desabafo, mas é frustrante você encontrar algo na lição e ter que se descabelar para poder tentar entender da onde o comentarista tirou aquela ideia. Gostaria muito que alguém da CPAD que tivesse grande influência pudesse nos ajudar, pudesse de alguma forma tomar conhecimento desse nosso descontentamento. Isso não é algo apenas meu. Nós vemos reclamações por todos os lados pela internet, mas que pudesse nos ajudar nessa questão, nos dar uma bibliografia mais consistente, nos indicar quais livros podem ser usados como apoio, como suporte na ministração da aula. E principalmente, eu acredito que merecemos um pouco mais de respeito por parte dos comentaristas, não simplesmente jogar uma afirmação no meio da lição, uma frase no meio da lição, e não nos dar embasamento de onde ele tirou aquela ideia, no que ele está se baseando para fazer aquela afirmação. Mais uma vez eu repito, meus irmãos, é bastante frustrante o que tem acontecido nas nossas lições. Mas não vamos desanimar, vamos seguir em frente pedindo graça a Deus e Deus há de continuar nos abençoando. Em relação a essa questão agora colocada, da unidade psicológica do ser humano, eu encontrei um texto bastante esclarecedor do pastor Esdras Costa Bento, que tem por título Criação, Evolucionismo e Teoria da Lacuna. É um texto, é um artigo excelente que o pastor Esdras Bento escreveu no seu blog. Inclusive, eu vou deixar o endereço deste artigo aqui na caixa de informações deste vídeo aqui no YouTube e também na nossa página da lição bíblica, na lição de número 5, a qual esse vídeo entra como subsídio. Eu deixarei o endereço lá para os irmãos lerem este artigo do pastor Esdras Bento e que esse artigo possa servir de subsídios para os irmãos utilizarem na sua aula. Então, voltando, essa unidade psicológica do ser humano, o pastor Esdras Costa Bento escreve nesse artigo algo bastante interessante. Ele diz que a alma é a parte mais importante da natureza constitucional do homem e que a psicologia revela claramente
o fato de que as almas dos homens, quaisquer que sejam as tribos ou nações a que pertençam, são essencialmente idênticas. Têm em comum os mesmos instintos, apetites e paixões, e as mesmas tendências e capacidades, e, acima de tudo, as mesmas qualidades superiores às características morais e mentais que pertencem exclusivamente ao homem. Então vejam, meus irmãos, que o pastor Esdras Costa Bento vem corroborar com essa questão do comentarista, né, que ele colocou da unidade psicológica. No seu artigo ele diz então que as almas dos homens são essencialmente idênticas. Não importa a qual tribo estes homens façam parte. Não importa qual etnia a qual eles pertençam. A alma destes homens são essencialmente idênticas. Tem, como eu já falei, mesmos apetites, instintos, paixões, as mesmas tendências e capacidades. Então vejam que não há alguém superior a alguém. Não há uma raça, né, como alguém quer afirmar, que possa se intitular superior a outras pessoas. Somos todos iguais, inclusive na parte psicológica. Continuando então, chegamos agora ao tópico 2. Para esse tópico, nós veremos a unidade linguística original da humanidade. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, o comentarista nos apresenta um pequeno sumário daquilo que será tratado aqui no tópico 2. Subtópico 1, a língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente, como está lá em Gênesis 3 e 8. A esse respeito, meus irmãos, existe um pesquisador do Reino Unido que diz o seguinte: a língua é uma das mais complexas características que nos tornam humanos. Para ele, a capacidade de falar é que nos distingue dos animais. O certo é, meus irmãos, que o Criador nos dotou dessa capacidade maravilhosa para que pudéssemos falar tanto com Ele quanto com os nossos semelhantes. Continuando, o primeiro homem dominava tão bem a arte de falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável. Lembra do que falamos lá na aula de número 2, da criação da mulher? Aquilo que Adão falou, né? Finalmente, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Isso é um poema que Adão preparou, ou que Adão recitou no recebimento da sua esposa das mãos de Deus. E aqui ainda, meus irmãos, há algo interessante a ser pontuado, a ser colocado. O que aconteceu com Adão e Eva, no nosso entendimento, foi muito diferente do que aconteceu com todo o resto da humanidade. Nós podemos entender, através do que vemos na Bíblia, que quando Deus fez Adão e depois formou Eva da sua costela, Ele os fez no ápice, ou seja, no topo, com a capacidade máxima já desenvolvida. Muito diferente de nós, que nascemos e vamos crescendo, inclusive até do próprio Senhor Jesus, que a Bíblia diz, né, que o menino crescia em graça, em conhecimento, em sabedoria, tanto para com Deus quanto para com os homens. Então, para nós, seres humanos, que nascemos de mulher, como diz a Bíblia, há uma fase de crescimento, de aperfeiçoamento, chegamos no ápice, depois fisicamente vamos regredindo. No caso de Adão e Eva, no meu entendimento,
Deus já os fez no ápice, eles já estavam na, entre aspas, perfeição. Ou seja, Deus já os havia dotado de todo o conhecimento necessário, tudo aquilo que eles precisariam para poder viver na terra. Continuando então, no capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreender o Criador. Isso é, meus irmãos, o que acabamos de citar. Adão e Eva foram formados já no ápice da sua capacidade intelectual, da sua capacidade emocional, da sua capacidade física. Então, por conta disso, eles não tiveram dificuldades nenhuma em entender o que Deus estava falando. Como diz aqui o comentarista, Deus chamou Adão e Eva a responsabilidades através de um diálogo de altíssimo nível, ou seja, um diálogo para pessoas adultas, maduras, sábias e entendidas. Continuando, a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos, até Noé, não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. Aqui, meus irmãos, não há um consenso a esse respeito. Encontramos, por exemplo, estudos na internet dizendo que a língua original lá que eles falavam lá no Éden já era o hebraico. Encontramos textos que dizem que o hebraico foi falado há apenas 1.300 anos, que foi de quando os israelitas conquistaram a terra até o momento em que eles foram deportados para a Babilônia. Ou seja, nós encontramos várias variações deste conceito. O importante é nós pensarmos da seguinte forma: não importa se foi o hebraico que foi a primeira língua ou se o hebraico veio depois, só foi falado 1.300 anos. Isso não muda nada a nossa questão da salvação. Então, como é a minha postura na ministração da aula, o que não importa, o que não é importante para a salvação, cada um tome a posição que quiser tomar. Isso não vai interferir na nossa salvação diante de Deus. Continuando, segundo subtópico, a confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Como todos falavam uma única língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. Meus irmãos, já comentei em outras aulas, em outras lições a respeito deste caso particular de Gênesis 11, ali da Torre de Babel. Mas vamos relembrar de novo é um pleonasmo, vamos relembrar o que já havíamos falado. Aqui nesse texto de Gênesis 11, a Bíblia nos trata claramente sobre o que pode alcançar um povo que esteja unido no seu propósito, no seu objetivo, e lutando todos para alcançar esse objetivo. O que aconteceu aqui em Gênesis 11 é um sinal para nós, igreja, de como nós devemos nos portar dentro do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus diz lá em João 17, na sua oração intercessória, pedindo ao Senhor, pedindo a Deus que nós sejamos um, que nós fôssemos um, assim como Cristo é um com Deus. O Senhor Jesus estava justamente enfatizando a importância de termos um único objetivo, de termos uma única fala, de termos uma única língua, que era o caso aqui. Quem faz isso, o próprio Deus diz que não há impedimento. Tudo que alguém que se portar dessa forma tentar fazer, ele vai conseguir por conta da unidade, por conta da sinergia, por conta da colaboração de todos, a concentração da energia de todos para atingir um objetivo comum. O próprio Deus diz que não há impedimento para quem age dessa forma. Só que no caso deste povo, não eram israelitas ainda, no caso deste povo, eles se uniram para fazer algo contrário à vontade de Deus. E o que Deus fez? Trabalhou justamente naquilo que os unia, que era o idioma, que era a fala, que era
a língua que eles falavam. Deus atuou mudando o idioma. Na linguagem bíblica é confundindo as línguas. Essa confusão de línguas nada mais é do que mudar o idioma. Pensem, por exemplo, que todos eles falavam uma língua única. Vamos dizer, né, não é isso, né, só um exemplo. Vamos dizer que todos falassem a língua portuguesa. Então todos se entendiam, todos sabiam que todos estavam falando. Mas imagine no momento em que alguns começassem a falar o inglês, outros passassem a falar o russo, outros passassem a falar o francês, outros passassem a falar o chinês, outros o japonês. Ou seja, houve uma quebra de união, houve uma quebra de comunhão entre eles, porque eles passaram a não se entender mais linguisticamente. Isso fez com que eles se separassem, se unissem, né? E conforme nós falamos da etnia, foi neste momento que eles começaram a formar as etnias, até motivado pela diferença de idioma. Todos aqueles que falavam, vamos dizer, o inglês, se uniram e moravam juntos, moravam próximos. Todos aqueles que passaram a falar o francês também se uniram em outro lugar e passaram a morar próximos. Fizeram uma comunidade, fizeram uma etnia dos que falavam cada uma das línguas. E isso enfraqueceu o movimento e eles pararam de fazer aquela torre. E aí acabaram se espalhando por toda a terra, como nós vemos nos dias de hoje. Continuando então, a fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno, o Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. Conforme acabamos de falar, né, foi aí nesse momento que provavelmente surgiram as etnias, porque eles começaram a se unir e ficar junto todos aqueles que falavam o mesmo idioma, a mesma língua. Então, a partir daí começaram a criar as comunidades, as etnias, e se dispersaram por todo o mundo. Continuando, subtópico 3, indícios da linguagem primitiva. Apesar de muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Aqui, meus irmãos, trocando em miúdos, o comentarista está afirmando que, apesar da diversidade das línguas, os estudiosos identificaram que todas elas partiram de uma língua em comum. Voltando a citar o pastor Esdras Costa Bento, no seu artigo, ele apresenta o argumento do que é chamado de filologia, que é o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, baseado em documentos escritos nessa língua. Então, a filologia é o estudo do desenvolvimento das línguas. E a filologia nos diz realmente o que o comentarista deixou registrado aqui, que todas as línguas hoje existentes, elas vêm de uma mesma língua, uma língua tronco ou de uma língua mãe, corroborando, ou seja, confirmando a afirmação bíblica de que no começo era uma língua só e depois Deus criou todos os outros idiomas, né, confundindo aquele povo ali na Torre de Babel. Mais uma vez, nós vemos a veracidade do relato bíblico. Mais uma vez, nós podemos confirmar que a palavra de Deus é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, chegamos agora ao tópico 3. Em Cristo, todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais, uma única raça, e linguísticos. Todas as línguas vêm de uma só. Conforme veremos neste tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. Aqui, como nós vimos já nos 2 tópicos anteriores, o comentarista nos dá um pequeno sumário dos temas que serão abordados neste tópico.
Vamos então para o subtópico 1, o pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que, através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo, conforme Romanos 5:12. Conforme, meus irmãos, nós citamos na introdução, o primeiro casal introduziu o pecado no mundo e com essa ação trouxe a maldição sobre toda a sua descendência, chegando até nós. Mas Deus nos proveu um escape, uma saída a respeito dessa maldição. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, que se entregou em nosso lugar e nos deu hoje a possibilidade de nós sermos salvos e irmos morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, e conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Acabamos de mencionar a respeito disso, que nós herdamos, as consequências do pecado de Adão sobre as nossas vidas. Continuando, todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então aqui veja, o comentarista diz que há uma ligação direta entre nós e os nossos pais, Adão e Eva, no que diz respeito ao pecado. Vamos ler o que diz em Romanos 3, versículos 9 e 10. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto os judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Vejam que quando Paulo diz aqui, não há judeus e gregos, os gregos abrangeriam todos os gentios entre os quais nós estamos classificados. E os judeus são parte do povo escolhido por Deus. E aqui Paulo diz, tanto os judeus, povo escolhido por Deus, quanto os gentios, os gregos, todos estão debaixo do pecado. E ainda quando lemos Romanos 11:32, nós temos, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então vejam, meus irmãos, mais uma comprovação. Nós herdamos o pecado de Adão. Inclusive existe até uma questão teológica chamada o pecado original. A Bíblia diz que nós já nascemos com o pecado original, já herdamos o pecado cometido por Adão. E o Cristo Jesus, nosso Senhor, é o único que pode nos livrar desta condenação. Voltando ao que o comentarista falou, esta é a ligação que temos, todos nós temos, com Adão, a herança do pecado original. Seguindo em frente, as consequências universais do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a quebra da sua perfeita comunhão com Deus. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física. Haja visto o caso do próprio Adão. Não obstante ter vivido até aos 930 anos, veio a experimentar a morte. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Como falamos anteriormente, meus irmãos, essas questões aqui desse texto também já foram tratadas minuciosamente em aulas anteriores. Mas vamos fazer uma rápida lembrança. O pecado do primeiro casal causou-lhes grande prejuízo em todos os sentidos. Primeiro, eles foram amaldiçoados. A serpente a comer pó durante todo o tempo da sua vida. A mulher foi amaldiçoada, pois perdeu a sua liberdade, o homem a dominaria e ela também teria filhos com muita dor. E ao homem
ele foi expulso da presença de Deus e a terra foi amaldiçoada por conta dele. Antigamente, antes do pecado, né? A Bíblia nos dá a entender que não existia mato, que lavrar a terra seria uma atividade fácil. Mas depois que o homem pecou, a Bíblia é muito clara, com o suor do seu rosto comerás o teu pão. Então nós vemos que, através do pecado, por conta do pecado, o homem e mulher foram amaldiçoados. E não apenas isso, foram lançados da presença de Deus, foram expulsos do jardim do Éden, perderam a comunhão com Deus, perderam tudo aquilo que haviam ganho. E entre estas perdas, irmãos, como falamos em aulas anteriores, eles perderam o direito de comer do fruto da árvore da vida, que, segundo a própria Bíblia Sagrada, era a razão pela qual eles não morriam. No meu entendimento, essa árvore da vida, ela fazia uma regeneração no corpo do homem. O fruto dela fazia com que aquilo que havia degradado no corpo do homem se regenerasse. E a partir daí, em que o homem passou a não comer mais, não poder comer mais desta árvore, não teve mais essa regeneração e o homem passou a morrer. Inicialmente, como falamos também em aula anterior, passava de 800 anos a média. Só que Deus viu que o homem era tão mau que acabou reduzindo em primeiro lugar para 120 anos e depois o próprio Moisés, ali no Salmo 90, diz que hoje, naquela época, era entre 70 e 80 anos a expectativa de vida do homem. Porém, entre 70 e 80 anos era só canseira e enfado. Então vejam o quanto o ser humano perdeu por causa do pecado. E até hoje nós sofremos as consequências disso. Continuando, no terceiro subtópico, em Jesus Cristo, segundo Adão, todos podemos ser salvos. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na Epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Essa questão, meus irmãos, da salvação em Cristo Jesus, ela é a base da nossa fé cristã, sobre a qual estão apoiadas todas as nossas crenças e práticas. Ele pagou as nossas dívidas através do seu sacrifício vicário, que significa substitutivo. Ele nos substituiu naquela cruz, pois éramos nós quem deveríamos estar ali, sendo mortos pelos nossos pecados. Mas Cristo se ofereceu como um sacrifício substitutivo, ou seja, um sacrifício vicário. E hoje ele nos dá, meus irmãos, a oportunidade de nós alcançarmos a salvação através da aceitação do seu sacrifício, motivada pelo arrependimento sobre os nossos pecados. E ele nos convida a ter uma nova vida na sua presença. Tudo aquilo que Adão nos causou de mal com a sua atitude, com a sua ação de pecar, o Senhor Jesus quebrou. E hoje, meus irmãos, ele nos deu a condição. Hoje ele nos restituiu à posição de filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. Amém. Veja o que somos hoje, conforme Paulo nos fala em Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vejam, irmãos, que tremenda bênção o Senhor nos concedeu. Hoje nós somos da família de Deus. Aleluia!
Glórias ao nome do Senhor. Finalmente, irmãos, chegamos à conclusão. Nesta lição, aprendemos que todos os povos da terra, apesar da diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia. Aqui chegamos, meus irmãos, ao final de mais uma lição e gostaríamos mais uma vez de agradecer ao seu apoio, ao seu suporte, às suas orações, aos seus comentários, à sua inscrição, ao seu like ou ao seu dislike. Louvamos a Deus pela sua vida, pelo suporte que você tem nos dado neste humilde trabalho. Fique à vontade se quiser nos mandar uma mensagem, ou através aqui do YouTube, se você está nos assistindo pelo YouTube, ou se você está acompanhando esta lição pelo nosso site Estudantes da Bíblia, fique à vontade para nos mandar um e-mail, para nos mandar uma mensagem. Estamos aqui para servir a igreja. Muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio e, se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta. Graça e paz e até lá.